Quais os principais erros ao falar sobre, não os principais erros do fascismo? Os principais erros do fascismo, tem um monte aqui, vai ficar o dia inteiro falando. Os principais erros que as pessoas têm ao falar do fascismo, que diz que ele era como o fascismo era direitista, ligado aos grandes empresários, né, e tal. Acho que o principal erro é falar que o fascismo foi só uma reação violenta, sem ideias, e que só surgiu por causa do comunismo, ou seja, é uma reação aos comunistas. Eles não têm todo esse crédito, na verdade, né? Na verdade, o fascismo surgiu como um movimento pelos problemas da Primeira Guerra Mundial. Pelos problemas que a Itália estava enfrentando, que eles viam que a Itália não tinha sido compensada de maneira suficiente. Por isso, muitos veteranos de guerra, muitos futuristas. A reação e a luta contra o comunismo surgiu só depois como uma consequência, porque o movimento fascista acabou crescendo e eles eram nacionalistas, e os comunistas não. Então virou um inimigo natural, mas o fascismo não surgiu por causa do comunismo, não surgiu como uma reação aos comunistas, surgiu por um contexto da Itália pós-Primeira Guerra, na verdade, né? E o outro erro é dizer que o fascismo não teve ideias, não teve ideologia, que é só uma reação violenta, truculenta, o que foi também, mas não apenas, né? Houve uma ideologia, né? Ideias, pessoas que labutaram, trabalharam para formular essas ideias, tentar colocá-las na prática, né? Há muitos textos, livros, né, sobre isso em inglês, em italiano, infelizmente não tem tradução para o português, que contam justamente essa grande parábola de tentar criar uma ideologia em 20 anos de regime. É só você ver quem vai falar de fascismo, né, aqui no Brasil, geralmente se limita ao surgimento do movimento na Primeira Guerra e até 1924, 1925. Você raramente vê alguém no Brasil falando de fascismo nos anos 30, por exemplo. Falam só dessa primeira parte, de 1917 até 1925, e depois pulam para a Segunda Guerra Mundial. Então há um grande gap, uma lacuna aí, não há? O que aconteceu de 25 a 38, por exemplo? Nós temos 13 anos aí que aconteceu nada, não teve nenhuma movimentação, não teve nenhum tipo de criação dentro do regime, não, teve muita discussão na tentativa de criar uma ideologia. Isso não é falado aqui. Primeiro porque não se entende, não se estuda, porque não tem material, e segundo porque não é interessante para quem quer falar de fascismo falar da questão das ideias fascistas. Por que vamos falar de ideias de fascistas? É a mesma lógica de falar, por que a gente tem que falar ou traduzir livros nazistas, por exemplo? São ideias ruins, causaram mal, todo mundo sabe. O que temos a ganhar com isso, na verdade, né? Bem, eu entendo esse medo. Claro, ninguém aqui quer que o fascismo e o nazismo ressurjam, na verdade, né? Mas tem que se ter em mente de que ideias, elas, quer você queira ou não, quer você as proíba ou não, elas podem começar a ter influência novamente. Não adianta você ter leis que proíbem a venda de livros, principalmente com a internet hoje em dia. Não, o que acontece é que você tem que, primeiramente, saber o que elas são para identificá-las e depois explicá-las para mostrar realmente o que era não ter confusão na hora de combatê-las. Então, eu acho que isso é a grande falha hoje em dia no ensino sobre isso no Brasil hoje em dia. Um grande gap. No Brasil, hoje em dia, se divulga o fascismo como uma doutrina de extrema-direita em conluio com o grande capital. E do lado dos comunistas, web comunistas, diz que todo mundo que não concorda com eles é fascista, que é um mito que vem do Stalin, criou isso, né? Se você quiser comentar sobre isso. O Stalin, ele, junto no Comintern, no final dos anos 20 ali, ele começa a ideia brilhante de falar que, né, tudo que não é comunista está alinhado necessariamente com o fascismo. Tanto os sociais-democratas, que eram marxistas, começaram a ser rotulados de sociais-fascistas. Porque como eles não eram a favor de uma revolução sangrenta, que nem os comunistas, logicamente vocês estão apoiando o fascismo, logo vocês são sociais-fascistas. Então tudo que não é comunista é fascista, e é assim que a mente de um comunista funciona hoje em dia. Eu sei, é bem infantil, é bem bobo, eu queria ver o mundo de maneira tão simples assim, seria mais fácil, mas não é verdade, né? O Stalin, ele fez isso para fins propagandísticos, porque funcionava para a militância dele e para a União Soviética, né? Mas a verdade é que muitos fascistas eram oriundos, né, de grupos socialistas, sindicalistas. Muitos deles tinham apreço pela União Soviética, tanto que nos anos 30, eu até já fiz um vídeo sobre isso no meu canal, muitos fascistas viajam para a União Soviética para observar o experimento stalinista. E muitos deles voltam apaixonados, né? O próprio Sérgio Panunzio, que é um dos maiores teóricos do Estado fascista, né, fala que
O que mais se assemelha ao fascismo italiano dos anos 30 é a União Soviética stalinista. O Renzo Bertoni, que era um jornalista muito famoso, vai para a União Soviética e volta e escreve um grande livro famosíssimo na Itália da época chamado O Triunfo do Fascismo na União Soviética. Dizendo que o Stalin está muito próximo, né, na sua prática do fascismo. A União Soviética nunca reconheceu isso, né, mas os fascistas falavam isso. Então, os fascistas gostavam mais da União Soviética do que da União Soviética dos fascistas. Isso, e os fascistas gostavam mais da União Soviética do que da Alemanha nazista. Na verdade, o Partido Nacional Fascista e o próprio Benito Mussolini tinham um desprezo muito grande por Hitler e o nazismo. O próprio Mussolini, né, ele não se via como um igual perante Hitler. Ele via um Hitler um mero cabo que chegou ao poder por sorte. Mesmo que Mussolini não tenha grandes credenciais militares, também tenha chegado ao poder de maneira similar. Mas nunca se viram como iguais. Mussolini desprezava Hitler. Depois se aproximaram, né? Interesses geopolíticos, principalmente, né? Mas sim, os fascistas se viam mais similares com a União Soviética do que com a Alemanha nazista. Mas a história, a contingência histórica os levaram para... Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.